Existe algo que a maioria das pessoas vai ouvir e descartar imediatamente. Vai chamar de exagero, de superstição, de pensamento primitivo. Mas quem tem o espírito aguçado vai reconhecer o que vou compartilhar agora como um alerta real, urgente e necessário. Há uma guerra em curso. Ela não acontece em campos de batalha visíveis. Acontece em dimensões que os olhos não alcançam. E o corpo humano, com toda a sua complexidade, foi criado para perceber sinais dessa realidade invisível que a mente racional frequentemente rejeita. Deus não criou nada em você sem propósito. Seus sentidos foram dados com intenção. E o olfato, que tantas vezes tratamos apenas como algo funcional, também serve para identificar presenças e influências que os olhos simplesmente não conseguem ver. Vivemos em uma época em que o discernimento espiritual foi sendo progressivamente silenciado. Tudo precisa de comprovação científica, explicação técnica, validação racional. Mas existem dimensões da realidade que nenhum laboratório alcança, nenhum equipamento mede, nenhuma fórmula descreve. Sua casa é uma dessas realidades. Ela não é apenas cimento, madeira e móveis. Ela é um território espiritual. E todo território tem um governo. Ou a presença de Deus governa aquele espaço, ou outro tipo de influência começa a preencher o vazio deixado pela ausência dele. Hoje vou falar sobre 5 odores específicos que podem indicar influência demoníaca no ambiente onde você vive. Não é para provocar medo, é para despertar discernimento. Porque aquilo que você não reconhece, você não combate. E aquilo que você não combate cresce silenciosamente até se manifestar de formas que ninguém esperava. As forças das trevas não chegam se anunciando. Elas se infiltram devagar, se fazem invisíveis, aguardam você baixar a guarda e só então avançam. Mas a intenção aqui é exatamente tirar esse disfarce. Primeiro sinal: cheiro de enxofre. É um odor forte, inconfundível. Lembra ovos podres ou fósforo queimado. Quando ele surge dentro de casa sem nenhuma causa física identificável, sem problema no encanamento, sem falha elétrica, sem origem explicável, algo além do natural está acontecendo. Nas Escrituras, o enxofre aparece repetidamente associado ao juízo divino e à atuação das forças malignas. Em Apocalipse 9:17, as descrições das forças do mal envolvem fogo, fumaça e enxofre. Isso não é detalhe decorativo. É revelação espiritual sobre como o inimigo marca territórios e tenta impor domínio. Quando esse odor surge sem explicação lógica, funciona como uma declaração de presença. É como se forças espirituais hostis estivessem afirmando: chegamos aqui. É um desafio direto à autoridade que você deveria exercer sobre seu próprio lar. Muitas vezes, esse cheiro aparece ligado a objetos que foram introduzidos no ambiente carregando contaminação espiritual. Itens trazidos de lugares espiritualmente comprometidos, peças ligadas a práticas ocultas, presentes vindos de pessoas envolvidas com feitiçaria. Esses objetos não são neutros. Eles carregam marcas e espíritos malignos se conectam a eles como se fossem pontos de ancoragem. A própria Bíblia instrui que nada abominável deve entrar no lar para que a maldição não encontre espaço. Isso não é radicalismo. É proteção espiritual consciente. Quando objetos consagrados às trevas entram, brechas são abertas, portas são destrancadas e altares invisíveis são erguidos. O cheiro de enxofre é a assinatura desse processo. Esse odor também costuma aparecer em momentos de crescimento espiritual. Quando você intensifica a oração, quando decide jejuar, quando busca mais profundidade com Deus, o inimigo se sente ameaçado, e a reação dele é tentar intimidar por meio de manifestações perceptíveis. Mas aqui está o ponto crucial. Se você percebe, é porque Deus está permitindo que você discirna, e tudo aquilo que você discerne pode ser enfrentado. O cheiro de enxofre aponta para uma atuação territorial. Espíritos enviados para construir fortalezas no lar, roubar a paz, enfraquecer a fé e corroer a família por dentro. Se você já sentiu esse odor sem nenhuma explicação, não normalize. Não racionalize. Não trate como detalhe insignificante. Isso é exatamente o que o inimigo espera, que você se acostume com a presença dele para que ele avance sem oposição. Segundo sinal, cheiro de decomposição. É pesado, sufocante, inconfundível, ligado à morte e à deterioração. Quando esse odor aparece sem nenhuma fonte física visível, sem animal morto, sem alimento estragado, sem causa identificável, estamos diante da atuação de espíritos imundos que se alimentam da corrupção espiritual. A relação entre morte, decomposição e influência demoníaca não é apenas simbólica, é funcional. Ambientes marcados espiritualmente pela morte atraem esse tipo de entidade, e elas carregam esse odor como parte de sua natureza.
Esse cheiro costuma surgir em lugares afetados por feitiçaria, maldições ou contaminação espiritual profunda. Pode indicar que algo está sendo atacado nos bastidores espirituais, que sonhos estão sendo sabotados, que relacionamentos estão sendo corroídos, que a fé está sendo minada de dentro para fora. Geralmente aparece onde existem brechas abertas, pecados não confessados, falta de perdão que virou raiz amarga, ressentimentos alimentados em segredo, rebeliões silenciosas. Essas coisas criam espaço para as trevas se instalarem e se fortalecerem. O demônio compreende que o pecado abre passagens no mundo espiritual, que feridas emocionais não tratadas se tornam pontos de entrada para a atuação maligna. E o cheiro de decomposição frequentemente antecede manifestações mais visíveis, antes dos pesadelos começarem, antes da enfermidade se revelar, antes de uma crise financeira se instalar, antes de um casamento entrar em colapso. O odor chega primeiro como aviso. O inimigo quer que você abra a janela, use um aromatizador e siga em frente como se nada tivesse acontecido. Ele quer que você normalize o cheiro de morte no lugar onde vive. Mas morte não deveria ser algo familiar em uma casa onde a presença de Deus governa. Aquilo que permanece escondido, se não for tratado, cresce em silêncio até se manifestar de formas dolorosas e difíceis de reverter. Terceiro sinal: cheiro de queimado. Odor repentino de cabelo chamuscado, plástico derretido, borracha ou fiação elétrica, sem nenhuma causa física presente. Isso não é coincidência. É manifestação de ataque espiritual. O diabo não é passivo. Ele está em movimento constante, observando, perseguindo, lançando ataques. E o cheiro de queimado revela essa postura ofensiva. Em Efésios 6,16, a Bíblia fala nos dardos inflamados do maligno. Não é linguagem poética sem conteúdo. São ataques espirituais reais, projetados para atravessar sua fé, ferir sua alma e incendiar sua vida. Esse odor tende a surgir em momentos de intensa batalha espiritual, quando você está prestes a romper uma barreira, quando decide permanecer firme diante de uma situação impossível, quando se levanta para interceder pela libertação de alguém. O inimigo não gasta energia atacando o que não representa risco. Se o cheiro de queimado aparece, é sinal de que você se tornou uma ameaça às trevas. Suas orações estão produzindo resultado. Sua adoração está incomodando o inferno. Sua fé está se tornando perigosa demais para ser ignorada. Esse cheiro também costuma aparecer em momentos de confronto espiritual direto, quando maldições estão sendo quebradas, quando estruturas espirituais estão sendo desmanteladas, quando demônios estão sendo expulsos. O inimigo reage tentando gerar medo e provocar recuo. O alvo principal é sempre a sua vida de oração. O inimigo sabe que sua força nasce da conexão com Deus. Por isso, tenta atacar seu altar, interromper sua adoração, criar distração justamente quando você está mais próximo de um avanço. Quando esse cheiro surgir, não recue. O rompimento costuma vir logo depois da batalha mais intensa. Quarto sinal: cheiro doce ou floral. Este talvez seja o mais perigoso de todos, justamente porque parece inofensivo. Fragrâncias agradáveis, aromas florais inexplicáveis, sensações de doçura que transmitem uma falsa paz, uma falsa pureza, uma falsa espiritualidade. Mas isso é o inimigo operando como anjo de luz. E é exatamente nessa armadilha que muitos escolhidos caem. Em 2 Coríntios 11:14 está escrito que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O cheiro doce está ligado a espíritos sedutores que se apresentam com aparência de santidade enquanto carregam engano, que conduzem a uma falsa sensação de segurança, que imitam a presença de Deus para conquistar acesso à alma. Essa é a manifestação mais traiçoeira porque não ativa um alerta imediato. O cheiro é bom, então você presume que seja algo divino. A sensação é agradável, então você conclui que só pode vir de Deus. Mas o inimigo é especialista em esconder veneno dentro de embalagens belas. Esse tipo de fragrância costuma aparecer em ambientes dominados por falsas doutrinas, religiosidade distorcida e práticas espiritualistas. Igrejas que trocaram a verdade pela aprovação humana. Ministérios onde a emoção substitui a santidade. Experiências de adoração que geram euforia momentânea, mas não produzem transformação real. O cheiro doce também pode sinalizar influências manipuladoras operando por meio de vínculos emocionais doentios. Relacionamentos que aprisionam por culpa ou dependência. Conexões que parecem tranquilas por fora, mas sufocam espiritualmente por dentro. Essas entidades se apresentam como presenças familiares, como parentes queridos que partiram, tentando abrir diálogos com o mundo dos mortos.
Surgem em sonhos com aparência afetuosa para criar laços espirituais não autorizados. Aparecem em momentos de meditação disfarçadas de guias, com o objetivo de afastar do único Deus verdadeiro. Por isso, o discernimento não é opcional. Nem toda experiência agradável vem do céu. Tudo precisa ser examinado à luz das Escrituras. Os frutos precisam ser observados com cuidado. Não importa o quão sedutor seja o aroma. Se a origem não é Deus, é engano. Quinto sinal: cheiro químico ou de perfume intenso. Odor forte de produto químico ou perfume que surge de repente, sem nenhuma fonte física visível. Esse tipo de manifestação está geralmente ligado a espíritos territoriais tentando reivindicar domínio sobre objetos ou áreas específicas do ambiente. Essa manifestação costuma estar associada a itens físicos que carregam vínculos espirituais, objetos trazidos de práticas ocultistas, heranças consagradas a entidades, lembranças de lugares espiritualmente comprometidos, livros, obras ou mídias ligados a falsas crenças. Esses itens funcionam como pontos de entrada para a atuação demoníaca. Aquela escultura de origem desconhecida, aquela peça antiga pertencente a alguém envolvido com magia, aquela joia vinda de um ambiente ocultista. Esses objetos acabam funcionando como portais, e quando entram no lar, concedem permissão espiritual para essa habitação demoníaca, erguendo altares invisíveis no coração do seu espaço. O cheiro costuma se concentrar em locais específicos. Um quarto onde objetos contaminados são guardados. Uma sala decorada com arte de origem ocultista. Uma estante com livros sobre feitiçaria ou práticas espiritualistas. O odor é uma marca, indicando o território que foi reivindicado. Você já se perguntou por que certos cômodos parecem mais pesados? Por que você evita determinados cantos da casa sem saber explicar por quê? Por que a paz some quando você entra em certas áreas? O cheiro químico ou de perfume aponta exatamente para isso. Espíritos territoriais operando por meio de objetos físicos. Quebrar esses acordos exige atitude concreta. Não basta esconder os objetos ou guardá-los com a promessa de lidar com isso depois. É preciso eliminar completamente o que foi consagrado às trevas. Percorrer cada cômodo com discernimento. Avaliar cada objeto com sensibilidade espiritual. Pedir ao Espírito Santo que revele o que o entristece. E estar disposto a destruir o que ele apontar. Esses 5 sinais não foram trazidos aqui para paralisar ninguém pelo medo. O medo vem do inimigo. A sabedoria vem de Deus. E a estratégia é clara: submeter-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá. Ao perceber cheiro de enxofre, enfrente espíritos territoriais com oração e autoridade. Ao sentir odor de decomposição, feche as brechas espirituais por meio do arrependimento e do perdão. Ao notar cheiro de queimado, recuse o recuo e permaneça firme na batalha. Diante de aromas adocicados, teste a origem e rejeite espíritos sedutores. Ao perceber odor químico ou de perfume sem explicação, remova os objetos contaminados e purifique seu ambiente. Examine sua casa com intenção. Peça ao Espírito Santo que revele tudo o que o entristece naquele espaço. Arrependa-se das atitudes que abriram brechas. Libere perdão às pessoas que te feriram. Quebre os vínculos que não vêm de Deus e declare com autoridade que aquele território pertence ao Senhor. Se em algum momento você já percebeu algum desses odores sem explicação no seu lar ou na sua vida, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode iluminar o caminho de alguém que ainda está tentando entender o que está acontecendo ao seu redor. Que Deus abençoe você e proteja cada canto da sua casa.